A paz do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Então vamos pegar a Bíblia, vamos ler nesse momento a palavra do Senhor. Um livro mais difícil de achar da Bíblia, chama Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Então, Gênesis 37, 3. Mensagem que o Senhor me deu nessa noite sobre a vida de José. O nome da mensagem é Como Realizar Seus Sonhos. Glória a Deus. Aleluia. Principalmente nessa noite, que é uma noite de Santa Ceia. Geralmente eu, pelo menos toda Santa Ceia, eu reflito sobre o mês que passou, sobre o mês que já iniciou. Amém, Como que a gente está, o que a gente tem feito, o que a gente conquistou, o que ainda falta conquistar. Amém. Então Gênesis 37, 3 fala assim, ó: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua, as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e disse: Que sonho é esse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinar perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém. Até aí. Então, o que a gente leu nessa noite? A gente conhece bem a história de Abraão, que começou o povo judeu, o povo hebreu, começou ali com Abraão. E ele teve um filho, Isaac, que teve o filho Jacó, que passou a se chamar Israel, depois daquela luta que Jacó teve com o anjo. Israel, ou seja, Jacó, teve 12 filhos, que são os 12 filhos que deu herança às 12 tribos ali de Israel. E aí a gente já está aqui já na história. Israel já, vamos dizer assim, já numa idade mais avançada. E a palavra do Senhor que a gente leu nessa noite fala sobre a vida de José, filho dele, que ele era o filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Ele era o filho da velhice. E a palavra do Senhor fala que ele fez uma túnica diferente. Jacó, no caso Israel, fez uma túnica diferente para o seu filho José, porque ele gostava mais de José do que dos seus outros irmãos. E aí começa a palavra do Senhor nessa noite. José vem e conta os sonhos para os irmãos. Olha, meus irmãos, eu tive esse sonho, onde os molhos, vários molhos se dobravam perante mim, e o sonho também que o sol, a lua e as estrelas, aleluia, também se dobravam perante ele. Então, aí começa a história de José. A primeira fase da vida de José, José sendo filho. Primeira coisa que a gente vê: cuidado para quem você conta os seus sonhos. Muitas das vezes a gente é precipitado. A gente quer uma bênção, a gente quer um sonho. Deus nos dá um sonho, a gente vai e já conta para as pessoas. A primeira parte aqui é cuidado com o que você fala para as pessoas. Porque se Deus ele te deu um sonho, Deus é fiel para realizar esse sonho.
Agora, se você vai realizar esse sonho com muita dificuldade ou com pouca dificuldade, muitas das vezes depende de como a gente vai agir diante daquilo que Deus colocou para a gente. Deus, ele te coloca um emprego. Como você vai agir depois do emprego? Deus, ele te dá um casamento, uma família. Como você vai agir depois que recebe esse sonho? Muitas das vezes, até dentro da igreja, a gente ganha uma alma para Jesus, a gente se esforça, evangeliza, vai, prega, mas aí quando a alma está aqui dentro, muitas das vezes é aí que a gente não sabe, muitas das vezes a gente sabe ganhar a alma, mas a gente não sabe cuidar da alma que chega aqui. Então, se Deus, ele deu um sonho, ele é fiel para cumprir o sonho que ele deu. Amém, Senhor. Porém, a gente vai ver agora que a trajetória de José não foi muito fácil. Primeiro, os próprios irmãos dele, a própria família dele invejou ele. Dentro da própria família tem pessoas invejosas. Infelizmente, o ser humano, ele já nasce assim. Eu vi até essa semana, numa pregação, falando que uma das primeiras coisas assim, que a criança aprende a palavra não é nem papai nem mamãe, é meu. Muitas das vezes o ser humano, ele já nasce com algumas coisas, com egoísmo, com inveja. E nós, como cristãos, nascidos em Cristo, a gente tem que lutar contra o nosso eu todos os dias, para a gente vencer a inveja, para a gente vencer o egoísmo, para a gente vencer a mentira, para a gente vencer a vaidade, o orgulho. Glória a Deus. E José, a gente vai ver na história dele que ele era um cara diferenciado, ele era um homem que ele seguia a vontade de Deus, mas ele foi imprudente. Em vez de ele ter guardado o sonho dele no coração dele, ele saiu contando para todo mundo. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso. Queria trocar de carro, por exemplo, já cheguei falando para a família, para os amigos, vou fazer uma viagem. Quantas das vezes a gente se é precipitado nisso? Então, primeira parte, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém. A gente não pode ser nem ansioso a ponto de querer aquilo rápido, mas também a gente não pode cruzar os braços e relaxar e achar que tudo vai cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Amém. As pessoas não vão acreditar que você é capaz e vão zombar de você. Às vezes até dentro da igreja, dentro da nossa família, aquele que dá tapinha na nossa costa, é aquele que vai chegar uma hora e vai nos trair. Às vezes quem dá tapinha nas nossas costas e fala, estou contigo, mas quando está com outra pessoa, está falando mal. Não a gente, que nós somos novas criaturas, né? Mas a gente está aqui para aprender a palavra do Senhor. A gente aprender a ser verdadeiros cristãos. Quantas das vezes a gente anda com a Bíblia debaixo do braço? Antigamente, mais ainda, que a Bíblia era só de papel, não tinha a Bíblia digital. Todo mundo olhava aquele, ele era cristão. O cristão, ele era conhecido pela roupa e pela Bíblia. Mas muitas das vezes o cristão que tinha a roupa bonita e a Bíblia bonita tinha atitude pior do que o ímpio. Muitas das vezes. E a gente aprende na palavra do Senhor que não é aparência, é as atitudes. Jesus falou sobre o homem que fez a sua casa na rocha e o homem que fez a sua casa na areia. Já pensou, você chega na praia ali, você vê duas mansões maravilhosas. Só que uma, a base dela foi feita na areia e a outra na rocha. A gente vai olhar para aquela mansão bonita, a gente vai falar, nossa Deus, eu queria ter uma casa dessa. Mas mal a gente sabe que se o vento soprar, essa casa vai cair. Aí olha só, mesmo que todos os irmãos de José, todos eles não acreditaram em José, ainda assim, o seu pai guardou no seu coração. Então, mais uma coisa, ainda que muitos duvidem de você, sempre vai ter alguém que acredita em você. Amém, Jesus. Eu louvo a Deus até hoje estar aqui. Eu nem planejei trazer essa palavra aqui, foi Deus assim, que colocou no meu coração. E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Simon, que é um grande amigo meu. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu não tinha lugar para dar aula. O Simon não me conhecia direito. Foi, acho que a terceira ou quarta vez que eu vi ele. Ele me entregou a chave da igreja e falou, pode dar aula na igreja. Então eu louvo a Deus. Porque, irmãos, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum sozinho. A gente precisa dos outros. Amém. Deus, ele não vai descer do céu e te dar a bênção. O anjo não vai descer do céu. Esse negócio pentecostal, porque o anjo vai descer do céu e vai trazer a sua bênção. Não vai. Deus vai te dar força e capacidade para você conquistar a bênção. Amém. Deus não deu o sonho de José de mão beijada. José toma um sonho
e toma a realização do seu sonho. Não, ele vai ter que percorrer uma longa distância para ele alcançar. E quantos sonhos a gente tem? A gente tem sonho na nossa vida financeira, a gente tem sonho no nosso casamento, na nossa família, no nosso corpo, na nossa saúde física. A gente tem um sonho de ajudar o próximo. Cada um desses sonhos que nós temos. E a mensagem dessa noite é como realizar. Fazer como José, se colocar na presença de Deus, confiar em Deus e não desviar, não olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas somente adiante. E o que aconteceu com José? Um dia o pai dele falou: José, vai lá ver seus irmãos que estão lá cuidando das ovelhas, vê lá como é que eles estão. E aí José foi, obedeceu o pai dele. E quando os irmãos viram José de longe, os irmãos falaram, Gênesis 37, 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora, vamos matar ele e jogar ele num desses poços. Olha só, José de longe, os irmãos reconheceram, antes de ver que era José, os irmãos dele já sabiam que era José. Por causa de quê? Por causa da aparência, porque ele estava com a túnica colorida, a túnica que era diferente. Quantas das vezes, irmãos, Hebreus fala, a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha. As pessoas, querendo ou não, quando elas olham para você, a primeira coisa que elas veem é a aparência, não tem como. Ninguém vê você, nossa, que homem de Deus, nossa, que pessoa que não mente, nossa, esse homem é uma bênção. Não, a primeira coisa é a aparência. E muitas das vezes nós somos julgados pela aparência. Muitas das vezes. Só que a palavra do Senhor nos mostra que não é a aparência, a nossa atitude. Mas os irmãos de José julgaram José pela aparência dele. E pegaram José, iriam matá-lo, até que o irmão dele, Rubem, falou, não vamos matar ele agora não, vamos colocar ele aqui dentro desse poço. Colocaram José dentro do poço, e depois vem o outro irmão dele, Judá, que inclusive é o tataravô de Jesus, que Jesus veio da tribo de Judá. Judá falou, vamos fazer o seguinte, vamos vender José para o Egito? Vamos vender José para o Egito? O que a gente ganha se a gente matar ele? A gente não ganha nada, mas se a gente vender ele para o Egito, a gente fala para o nosso pai que ele morreu, que uma besta fera matou ele, e os irmãos de José fizeram assim. Pegaram o próprio irmão deles e venderam como escravo para o Egito. E agora vem a segunda parte de 5 que eu quero pregar hoje. Segunda fase na vida de José. José, que era um homem de Deus, um homem fiel, um homem íntegro, um homem de família, da noite para o dia, perde tudo que ele tem e vira um escravo de uma nação estrangeira que provavelmente, ou com certeza, nem a língua de lá ele sabia falar. Aí eu te pergunto, como pode isso? O cara era um homem de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, e Deus ele permitiu acontecer isso? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, umas a gente busca, a gente que caça, mas outras é permissão de Deus. E Deus, a gente vai ver que Ele vai cuidar de José em todo momento. E José vai vendido como escravo para o Egito, e ele é vendido para Potifar, que é um dos governantes, abaixo de Faraó. E a palavra do Senhor fala, Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar. Olha só, como que Deus prospera, o cara é escravo, e mesmo assim a palavra de Deus fala que ele é próspero. Vou falar muito pouco hoje sobre dinheiro, sobre prosperidade, porque a nossa meta aqui, essa palavra, é sobre outras coisas. Mas falando sobre prosperidade, se a mão do Senhor é conosco, se a gente cumprir os princípios que a Bíblia nos ensina que a gente deve cumprir, vai haver prosperidade, ainda que a gente seja escravo, ainda que a gente seja levado para uma nação estrangeira. Se Deus é conosco, Deus vai nos suprir. Eu quero te dizer nessa noite, Deus ele está te suprindo. Glória a Deus. Hoje você abriu mão de trabalhar, abriu mão de fazer algo que você quis, abriu mão de ficar em casa debaixo de um cobertor e veio aqui na casa Glória de Deus. a Deus. Eu quero te dizer, você veio no lugar certo. Glória a Deus. Porque Deus ele tem uma bênção para você. Se a gente cumprir os princípios bíblicos, tudo vai dar certo na nossa vida. É verdade. Muitas das vezes não dá, porque a gente não cumpre o que a Bíblia manda a gente cumprir. E a gente mesmo cava a nossa própria cova.
Quantos crentes cristãos que eu conheço há anos de igreja? Ah, mas eu estou passando um problema assim ou assado, mas muitas das vezes os problemas que a própria pessoa que cavou a própria cova. Não estou falando que são todos. Tem coisa na vida que a gente passa porque Deus ele permite, muitas das vezes Deus até escolhe. Tem coisa que é permissão de Deus. Tem coisa que é a vontade de Deus. Porque isso assim como se você for assim como eu fiz, desde quando eu batizei, ali com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, a minha oração é: Deus, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Então, se você se coloca na mão de Deus, se você pede a Deus a vontade dele, você cumpre os princípios que a palavra de Deus manda cumprir, tudo vai dar certo. Então eu quero te dizer nessa noite, independente do problema que você estiver tendo na sua vida, seja ele familiar, no casamento, no dinheiro ou na saúde, cumpre os princípios bíblicos que vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Vai dar certo independente de qual área da sua vida que você estiver passando dificuldade nessa noite. Em nome de Jesus, se a gente cumprir a palavra de Deus, se a gente obedecer os mandamentos, Deus ele vai cuidar da gente, ele vai nos abençoar. Glória. José prosperou mesmo sendo escravo. Potifar confiou tanto em José que ele deu a chave da casa dele na mão de José e falou: José, tudo que eu tenho agora você pode cuidar, eu confio em você plenamente. Potifar confiou em José e colocou tudo nas suas mãos. Eu quero perguntar para você nessa noite: se o seu patrão chegar, colocar a chave da empresa na sua mão, ou a chave da casa dele na sua mão, você é uma pessoa confiável? Porque a gente é crente aqui na igreja, a gente vem bonito, a gente vem arrumado, a gente toca aquele louvorzão para Deus, a gente está aqui cheiroso. Mas e quem você é quando você está de... Aleluia. Quem você é quando você está num lugar que ninguém está te vendo? Aí é que a gente vai ver quem é crente e quem não é crente. Quem você é quando está só você e Deus, e você passa aquela provação ou aquela tentação que José passou. A Bíblia fala que a mulher de Potifar gostou de José e quis deitar-se com ele. E ela tentou e José não cedeu, porque José falou: eu não posso fazer esse mal contra o meu Deus, eu não posso tocar em você, eu não posso pecar, porque que mal eu faria contra o meu patrão, contra Potifar e contra Deus. Deixa eu te falar, independente do que aconteça, a nossa prioridade ela tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. Quando a mulher de Potifar tentou ali namorar com José, ele saiu correndo, de tal forma que a roupa dele ficou na mão dela. Então a gente aprende com José, tentação a gente não enfrenta. Ah, porque eu sou crente, porque eu sou um homem de Deus. Não tem esse papo furado. Sansão mostrou pra gente na Bíblia que o homem mais forte que já pisou em Israel caiu igual abacate, igual batata. Igual banana podre. Tentação a gente foge. A palavra do Senhor nos ensina. José fugiu, porque José sabia, José não queria desagradar o coração de Deus. Quantas das vezes, irmãos, a gente faz atitude na vida sem a gente se preocupar o que Deus está pensando da gente? Quantas das vezes a gente erra, a gente falha, que a gente esquece de pensar se Deus vai ou não se agradar daquilo? E outra também, quantas das vezes a gente deixa de fazer o que tem que fazer, sem pensar o que Deus e Jesus estão pensando sobre isso? Um mendigo vai e te pede uma ajuda. Não estou falando mendigo sem vergonha que não quer trabalhar, que tem saúde, mas outro que realmente está precisando. Quantas das vezes a gente deixa de ajudar o nosso próximo? Quantas das vezes a gente não estende a mão para alguém? Então José ele nos ensina, Deus ele tem que ser a prioridade na nossa vida. E para continuar, a palavra do Senhor fala, onde José punha a mão, prosperava. A gente tem que ser assim, irmãos, em nome de Jesus. Onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar minha mão, vai prosperar. E prosperar não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. Onde eu colocar meus pés, vai ter paz. Onde eu colocar os meus pés, vai ter provisão de Deus. Onde eu colocar os meus pés, vai ter alegria, vai ter amor, vai ter bondade, vai ter benignidade, vai ter temperança. Não porque eu sou perfeito, mas porque a gente busca a cada dia se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne.
José não pecou contra Deus. Deus era a maior motivação de José. E o que aconteceu com José? O que aconteceu com José? Era para dar tudo certo. Era para ter dado tudo certo, né? Porque ele obedeceu a Deus, ele seguiu os mandamentos de Deus. Então agora José vai prosperar, vai ser muito abençoado. Não. Aí que José se lascou mais ainda, porque ele foi mandado para o calabouço, para a prisão. Por quê? Porque a promessa de Deus ela vai se cumprir, mas não no nosso tempo, no tempo de Deus. Verdade. É no tempo dele. Glória. Essa obra aqui está na mão de Deus. A sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida espiritual está nas mãos de Deus. Se realmente está nas mãos de Deus, é Ele que cuida. Está nas mãos dele. No tempo dele, Deus proverá. Vai dar certo. Se a gente seguir os princípios, os mandamentos, a palavra de Deus, vai dar certo. E José é lançado dentro do calabouço, dentro da prisão. Esse é o fundo do poço. José chegou no fundo do poço. Talvez você que está aqui hoje nessa noite, eu não conheço a todos, ou talvez quem estiver ouvindo pelo YouTube, que eu estou gravando para poder postar no YouTube, para que outras pessoas vejam também ao vivo ali na live também da igreja. Quantas das vezes a gente pode ter chegado no fundo do poço? O fundo do poço é aquele momento que você não enxerga a saída. Você está no fundo, você não vê a luz. Você está no fundo do poço, você olha para o céu, o poço está tão fundo que você não enxerga a saída. Mas eu quero te falar nessa noite, Jesus é a saída. Glória a Deus, é verdade. Jesus é a nossa saída, Jesus é a nossa resposta. Nessa noite a gente está aqui para cear com Ele, Ele está aqui presente. Glória a Deus. Uma das coisas mais incríveis, um dos versículos mais incríveis que eu acho da Bíblia, que Jesus falou que onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. É verdade. Ele não era obrigado a estar aqui, ele podia enviar uns 3 anjos para vir cear com a gente. Não, ele mesmo vem aqui e ceia com a gente. Glória. A gente sabe disso, onde tiver 2 no nome dele, ele está presente. Verdade. Jesus está aqui nessa noite, porque nós estamos aqui em nome dele. Glória. Então, a gente tem que passar a confiar mais na palavra de Deus e menos nas coisas que a gente ouve no dia a dia, na internet, no Instagram, fofocaiada. Porque o governo vai estar assim ou está assado. Porque o mundo vai acabar. Porque a guerra vai chegar no Brasil. Porque vai ter outra pandemia. Meu irmão, pode ter pandemia, pode ter guerra, pode ter Lula, pode ter Bolsonaro, pode entrar e sair quem for. Em nome de Jesus, aonde eu colocar a planta dos meus pés, vai prosperar. Amém. Glória a Deus. Eu não dependo do Lula, do Bolsonaro, eu não dependo do governo, eu dependo de Jesus. Aleluia. José prosperou mesmo sendo escravo. Aí quando ele chegou no calabouço, o líder ali dos guardas desse calabouço deu a chave na mão de José. José é um cara incrível, onde ele vai ele vira o líder. Ele toma a frente do negócio. Deus ele vai te levantar independente aonde você estiver. Deus vai nos colocar sobre cabeça. A palavra do Senhor fala, você vai ser aquele que empresta, não aquele que prega emprestado. Pai, em nome de Jesus. José prosperou até no cárcere. Ele era de confiança, pois a chave da prisão ficava na mão dele. Aí sabe o que José fez? Ele estava no fundo do poço. Você acha que ele ficou lá no cantinho choramingando, reclamando por que Deus fez isso com ele, por que ele estava passando isso ou aquilo? Porque muitas das vezes é o que a gente faz, é o que eu faço. Quando eu estou passando uma provação, Deus, por quê? Por que meu aluno saiu? Por que eu não recebo convite para pregar? Por que isso? Por que aquilo? Não, sabe o que José fez? José falou, eu estou ruim. Mas será que tem alguém que está pior do que eu? E ele achou 2 camaradas pior do que ele. Ele achou 2 caras, que era o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó, que estava preso naquela prisão, que estavam tristes, porque eles tinham um sonho que ninguém ali podia interpretar o sonho deles. E José chegou e falou, o que vocês estão passando? José, a gente tem um sonho e a gente não sabe interpretar, você consegue? Aí José fala, José reconhece que o seu dom vem de Deus. Quem sou eu para poder discernir os sonhos se do céu não vier? José ensina para a gente uma lição. A nossa prosperidade, a nossa unção, ela vem de Deus. Amém. Quantas das vezes a pessoa fica rica, ela fica soberba, porque ela acha que é o dinheiro dela que banca ela. As pessoas acham que o dinheiro dela é a segurança dela. E eu vi até na Covid, quantas pessoas ricas suicidaram, porque perderam da noite para o dia
milhões de reais, de dólares? Onde você está colocando a sua confiança? No dinheiro? Ou nos prazeres? Ou na sua própria emoção? Muitas das vezes a gente quer ser guiado pelo nosso emocional. A gente deixa de ser espiritual e a gente é guiado pelas nossas emoções. Eu estou ansioso. Eu estou depressivo. Eu estou triste. Mas a gente tem que passar a confiar em Deus de verdade. Confiar em Deus é saber que mesmo se a gente está no fundo do poço, Deus ainda é aquele que vai nos tirar do fundo do poço. É verdade. E vai reverter a nossa história. Glória a Deus. E José interpreta o sonho daquele padeiro e daquele copeiro. E fala com eles, primeiro para o copeiro. Copeiro, o seu sonho, ele sonhou que ele estava espremendo uvas no copo de Faraó. E ele fala, o seu sonho é o seguinte, daqui 3 dias, Faraó vai te restituir o seu emprego, você vai voltar a ser o copeiro de Faraó. E para o padeiro ele teve um sonho, que ele tinha um cesto dos pães na cabeça e vinha as aves do céu e comia os pães. Aí José falou com ele, daqui 3 dias você vai morrer. Olha só, profeta de Deus, ele não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Deus manda, doa em quem doer. Assim tem que ser as nossas atitudes, doa em quem doer, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus. E José fala com ele, José fala com o copeiro, no dia que você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Vamos falar aqui do jeitinho brasileiro, meu amigo, no dia que você estiver numa posição boa, lembra de mim, poxa. E beleza. Irmãos, José tem Deus na vida dele. José sabe, ele tem certeza que Deus vai abençoar ele. Por que ele ainda pede ajuda para o próximo? Porque a gente não é nada sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, aquele louvor antigo. Até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar e sem vacilar. Não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa se você é cercado de pessoas, a gente sempre precisa de alguém, a gente não é ninguém sozinho. E principalmente a gente precisa de Deus, de Jesus. Glória a Deus, aleluia, é verdade. E beleza. Aí aconteceu como José falou, porque quando o homem de Deus fala, e ele é homem de Deus, se cumpre. E se cumpriu como José falou. 3 dias depois o copeiro volta a ser ali o copeiro de Faraó e o padeiro é morto. Aí aconteceu uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje. Você ajuda as pessoas, você faz a sua parte, mas quando a pessoa é abençoada, ele esquece de você. Infelizmente, como Jesus falou que nos últimos dias seriam maus, que o homem seria sem amor, sem fé. Quantas das vezes a gente faz um bom serviço, por exemplo, no nosso trabalho, e muitas das vezes o patrão ou o nosso cliente não nos abençoa da mesma forma que a gente abençoou eles. Então a gente vem para a 4ª fase na vida de José. Então tinha o José filho, que virou escravo, e escravo foi para o fundo do poço no calabouço. Só que um dia, a gente pode passar anos de luta, mas se Deus quiser mudar a tua sorte, da noite para o dia ele muda. É verdade. Deus é Deus para isso. Glória. Deus não é o ser humano que precisa de meses para construir um prédio. Deus estala o dedo e o prédio da noite para o dia está construído. Amém. A gente crê nisso. Glória a Deus. A gente crê que a situação do Brasil pode estar o que for, que no dia que Deus falar, eu vou abençoar essa nação, pela nossa oração, pela nossa fé, pela nossa integridade. Assim como Deus olhou para a terra perdida e falou, vou destruir essa terra, mas ele viu que tinha um homem bom, que era Noé, e falou, não vou destruir, eu vou refazer essa terra. Quantas das vezes, irmão, a nossa oração, a nossa integridade vai ser o que vai mudar a nossa nação. A gente tem que ter fé que a gente não vai mudar não só essa igreja ou a nossa casa, mas a nossa nação. É verdade. Aí o que acontece? Muito tempo depois, Faraó teve um sonho. Vou resumir. Ele sonhou que tinha 7 vacas gordas que estavam saindo do rio Nilo, vinha 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. E ele também sonhou que tinha 7 espigas de milho gorda, bonita, e vinha 7 espigas de milho mirradas, e comiam essas espigas
de milho. Aí Faraó chama todos os feiticeiros do Egito, convoca todo mundo e fala: olha, eu tive esse sonho, eu preciso de alguém para interpretar. E a palavra do Senhor fala que não teve ninguém no Egito que podia interpretar os sonhos de Faraó. Porque se não é Deus, meu irmão, se não é o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não é Deus colocar a mão, sem a bênção de Deus. Eu vejo nos dias de hoje as pessoas estão perdidas, sem Deus, achando que construir um castelo. Quantas das vezes eu já vi gente rica da noite para o dia ficar pobre? A nossa riqueza está em Cristo Jesus. A nossa riqueza é saber que se a gente morrer, a gente vai para o céu. Glória a Deus. A nossa riqueza é saber que mesmo que a gente passe dificuldade na vida, Jesus está conosco. Escuta uma coisa, Jesus nunca prometeu que ia nos livrar do vale da sombra da morte, mas Ele falou: eu estarei contigo dentro do vale da sombra da morte. Amém. Jesus, Ele não nos livra da cova dos leões, mas Ele entra dentro da cova dos leões com a gente. Jesus, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas Ele entrou dentro da fornalha com eles. A gente não está aqui nessa terra para não passar problema. Deixa eu te falar, amanhã é segunda e vai vir problema. A questão é como você vai enfrentar os seus problemas. Olhando para Jesus ou olhando na força do seu próprio braço? Ou nos dois, ou em nenhum dos dois. Aí, o homem se lembrou de José. O homem falou: ó, Faraó, tem um homem lá na prisão, ele pode interpretar esse sonho teu. O Faraó falou: traz esse homem aqui agora. Porque quando Deus chega no dia da bênção, no dia da virada da nossa vida, meu irmão, Deus, Ele usa quem Ele quer. É verdade. E José chegou diante de Faraó. Faraó contou o sonho dele para José. E Faraó falou: José, você pode me interpretar esse sonho? O que José responde? Não posso se não vir de Deus, mas em Deus eu posso. Irmãos, em Deus nós podemos, em Jesus nós podemos tudo. Glória a Deus, é verdade. O limite da sua bênção, escuta isso, o limite da sua bênção, o limite da sua prosperidade é o tamanho da sua fé. Glória a Deus. Porque se tiver fé do tamanho de grão de mostarda, eu direi para um monte para ele se precipitar no mar, ele vai ter que se precipitar no mar. Ah, Henrique, mas eu tenho pouca fé, o que eu faço? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema desse século, o problema dos irmãos da igreja, é que muitas das vezes a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para ler a palavra do Senhor. Isso serve para mim, eu sou o primeiro que apanho. A gente precisa de priorizar mais, estudar, aprender sobre Jesus, sobre a palavra dele, para que quando a gente passa por situações na nossa vida, a gente saiba como agir, como proceder. Aí José vai, conta o sonho para Faraó. Ó, Faraó, o Egito vai ter 7 anos de muita fartura, muita bênção, mas depois vai vir 7 anos de miséria sobre a terra. E Faraó falou: o que eu posso fazer, José? Como que eu resolvo? José fala com ele: coloca um homem íntegro, um homem que seja sábio para poder administrar as terras do Egito e para poder organizar isso daí, para que nos momentos que vier a crise, o Egito esteja forte para poder passar por essa crise. Ele podia puxar para ele. Ele podia ter puxado sardinha para ele. Faraó, deixa eu no governo aí que eu resolvo tudo. Mas não. Olha só, no momento que ele teve a oportunidade de ele pegar a bênção para ele, sendo que Deus ainda não tinha dado, quantas das vezes a gente quer adiantar uma coisa que Deus ainda não é o momento, a gente vai e quer adiantar aquilo. Deus promete que vai te dar uma bênção, mas você não espera o tempo de Deus, vai lá e faz do seu jeito. Quantas das vezes a gente erra nisso? Aí Faraó falou: José, esse homem é você. A partir de hoje, você vai ser o segundo maior autoridade do Egito, abaixo apenas de mim. José não faz a obra de Deus para se autopromover. Ele faz a obra de Deus para glorificar o nome de Deus. Glória, Pai. Aleluia. Em tudo que José fez, ele glorificava o nome de Deus. Então, como eu falei, a gente pode passar a provação que for, mas na hora que Deus estalar o dedo, vai ser o momento da sua vitória. Basta a gente ser como José, obediente a Deus, seguir os princípios, os mandamentos de Deus. Verdade.
E José agora, ele vem para a quinta fase da vida dele, a fase como governador do Egito. Aí José dá para a gente uma aula de finança. Ele fez um bom governo, ele juntou nos celeiros. Quantas das vezes a gente não faz como José fez? A gente ganha o nosso dinheiro, nosso salário, a gente não junta, a gente não investe, a gente vai e gasta tudo, e vem a crise, depois a gente quer culpar Deus. Né? O brasileiro tem esse costume terrível. Às vezes, se a gente seguir a palavra de Deus, Deus ele sim, ele vai suprir. Mas Deus ele também nos dá sabedoria para a gente saber como agir. Amém. Isso é verdade. Aí José tem essa virada, ele planeja e administra. Então você quer realizar seu sonho? Primeira coisa, planeja. O que você quer? Eu quero ganhar 1000 almas para Jesus. Como? Eu vou colocar no Instagram, eu vou entregar panfleto na rua. Qual é o seu sonho? Você já planejou o seu sonho? Você está administrando aquilo que Deus pôs na sua mão? E José administrou, ele colocou em prática o que foi planejado. E aí veio 7 anos de fartura, ele juntou o dinheiro, ele juntou os trigos, e veio 7 anos de miséria na terra. Aí sabe o que José fez? O Egito era o único país que tinha comida para poder vender para os outros países que estavam passando fome, inclusive para o povo de Israel, para o povo hebreu. Aí a palavra do Senhor fala que os irmãos dele vêm no Egito em busca de comida. E olha que situação. Aqui se concretiza o sonho que José teve lá no começo. Todos os irmãos de José se dobram diante dele, pedindo ele ajuda. Só que os irmãos dele não reconheceram ele. Mas José reconheceu os irmãos. Quando eu li essa palavra ontem, eu lembrei de um ditado popular que os irmãos sabem. Aquele que bate, esquece, mas aquele que apanha nunca esquece. José lembrava dos caras, mas os caras não lembravam de José. Então, o que José fez? Ele era muito sábio. Ele também não entregou de mão beijada. Ele conversou com os irmãos e falou: vocês têm mais algum irmão? Aí eles falaram: sim, a gente tem um irmão menor que está lá na casa do meu pai. Aí José falou: então eu quero que vocês tragam esse irmão de vocês aqui para mim. E José ele deixou um dos irmãos dele preso, enquanto os outros irmãos foram lá buscar o irmão menor, que era Benjamim. Eu estou correndo agora por causa da hora, né? E aí Benjamim vem junto com os outros irmãos, e José arma ali uma cilada, onde ele coloca uma taça ali, um objeto ali do Egito na bolsa do Benjamim, que era o irmão mais novo, e pega Benjamim e fala: a gente vai te prender, que você roubou da gente. Aí o que os irmãos deles fazem? Os irmãos deles se colocam na frente, principalmente Judá, e falam: por favor, não mata o nosso irmão, eu morro no lugar dele. Judá, que inclusive era tataravô de Jesus, que veio da tribo de Judá, ele quis morrer. Olha só que palavra bonita. Entramos na Santa Ceia. Judá ele já mostrou para a gente como que seria Jesus. Ele queria morrer pelo irmão dele, assim como Jesus morreu por nós. Aí José não aguenta, abre a boca a chorar, abraça o irmão, tira aquela maquiagem do Egito, se revela para os irmãos e faz uma coisa que quantos crentes na igreja com 20, 30 anos de crente não faz: perdoa. José perdoa os irmãos dele por tudo que os irmãos dele fez com ele, por terem vendido ele como escravo, por terem colocado ele dentro daquela cisterna. José fala: eu perdoo vocês, porque tudo que eu passei foi permissão de Deus, Deus que quis que eu viesse para cá, para que agora a gente tenha mantimento. Então, irmãos, o Pai Nosso nos ensina, a gente tem que perdoar os nossos irmãos, assim como eles perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente pede a Deus: Deus me perdoa pelas minhas dívidas, assim como eu perdoo meus irmãos. Quantas das vezes a pessoa nem pode orar ao Pai Nosso porque ela não perdoa, mas quer que Deus perdoa ela? Hoje é dia de Santa Ceia, dia de perdão, de 2 perdão, da gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, e o perdão da gente perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que pecou contra nós. E aí, para terminar aqui a palavra de Deus sobre José, José não se vinga dos seus irmãos, pelo contrário, perdoa e ama.
traz o pai e a mãe dele, no caso a mãe estava morta já, traz o pai de volta para o Egito. E aí tem um capítulo inteiro falando daquele momento emocionante que José reencontra o pai dele. E a palavra de Deus se cumpriu na vida de José. O que eu achei tão bonito. José, ele se tornou governador do Egito com 30 anos de idade. A palavra do Senhor não fala quando ele foi vendido para o Egito quantos anos ele tinha. Mas fala que ele virou governador com 30 e ele morreu com 110. Então deixa eu falar uma coisa. José, ele viveu mais 80 anos depois de ter virado governador do Egito. 2,5 vezes a mais de anos de vida de tudo que ele tinha passado. Quando Deus der a bênção, irmão, vai ser muito maior do que o sufoco que a gente está passando. Glória a Deus. Para terminar essa palavra, fala em nome de Jesus. O tamanho da luta que você está tendo vai ser o tamanho da vitória que vai vir também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vale a pena. O preço que a gente está pagando vale a pena. E o nosso galardão, ele é eterno. O que Deus tem preparado para a gente, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Glória a Deus. Hoje o principal motivo da gente ceiar aqui nessa noite, para ter comunhão com Jesus, é dizer de novo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero na minha vida, Jesus, obrigado, Jesus, me perdoa. Irmãos, a gente pode ser milionário, bilionário, ter tudo que esse mundo pode dar, mas se a gente não tiver a salvação e morrer, o que adiantou? Não sai daqui nessa noite sem a tua salvação. Não sai daqui nessa noite sem pedir perdão pelos seus pecados, sem se arrepender. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Pode ser que eu morra hoje, eu não sei. A gente não sabe. Então a gente tem que viver em constante oração, vigilância. Assim como José, a gente tem que ser íntegro, buscar sempre a prioridade, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Deus. Então vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Até aqui nos deu o Senhor. Glória a Deus. Então eu quero fazer uma breve oração. Apresenta para Deus sua vida, os seus sonhos, o que você tem passado. E creia que Jesus está aqui nessa noite, Ele vai ao seu encontro, Ele vai te dar a vitória. Glória a ti. Toma posse, profetiza. Aleluia. Profetiza aqui nessa noite que sua história vai mudar, que a cura vai chegar, o milagre vai chegar. Quando você chegar em casa, coloca a mão na porta e profetiza sobre o seu lar, sobre sua família. A gente precisa de profetizar mais, de crer, de tomar posse de tudo que a palavra de Deus ela nos promete. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, assim como José, nós queremos fazer diferença nessa terra, sermos pessoas íntegras. Nós queremos buscar a Tua vontade acima de tudo. Em nome de Jesus, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nessa noite nós queremos cear com o Senhor. Para isso, Senhor, primeiramente nós te pedimos, em nome de Jesus, tudo que a gente errou nesse mês que passou, nesse mês que já está iniciando, tudo que a gente falou, nos perdoa. Em nome de Jesus, nos transforme. Senhor, vem ao encontro dessa pessoa que está aqui nessa noite, que está ouvindo pelas redes sociais. Vem trazer cura, milagre, libertação e salvação em nome de Jesus. Tomamos posse da vitória nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Continue nos abençoando, nos prosperando a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Levanta a palavra, pastor.